Pois bem, senhoras e senhores, segunda parte da nossa revisão para avaliação geral de geografia. Contextualizamos um pouquinho sobre região, processos de regionalização no mundo, a diferenciação de Estado e nação, Estado nacional, enfim. E agora a gente entra na discussão de continentes, especificamente vamos falar do continente americano, este nosso continente aqui, onde nós vivemos, onde se encontra o Brasil, não é? Continente americano, o segundo maior em extensão do mundo, menor apenas do que o continente asiático. Ele pode ser regionalizado de diversas formas, mas a gente vai se concentrar em duas principalmente, né? A primeira, a regionalização física do continente americano, dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. América do Norte, uma grande porção de terra contínua, a América do Sul, uma outra grande porção de terra contínua, e a América Central, que é um istmo. Um istmo nada mais é do que uma pequena faixa de terra entre dois oceanos, no caso, a oeste, o Oceano Pacífico, e a leste, o Oceano Atlântico, que conecta essas duas grandes porções de terra, né? Então, um istmo é esse pedacinho, que é a América Central. Essa é uma regionalização física, tá? Do ponto de vista da geografia, da paisagem, nenhuma grande novidade. Agora, a gente passa também a discutir a regionalização histórico-cultural ou socioeconômica, né, do continente americano, que aí divide a América em dois pedaços, né? A América anglo-saxônica, formada por Estados Unidos e Canadá, e a América Latina, formada por todos os demais países do continente. As diferenças são claras, né? Estão ligadas aos processos de colonização, por exemplo, Estados Unidos e Canadá, a língua predominante, a colonização predominante foi realizada pelos ingleses, não é? E em parte também pelos franceses, mas predominantemente pelos ingleses, enquanto a América Latina foi feita, a colonização, não é? Foi feita, a hora quem diria, por países de língua latina, especificamente, mais especificamente, mais profundamente, Espanha e Portugal, tá bom? Vejam, há, claro, diferenças óbvias nos processos de colonização de cada uma das Américas, né, da América anglo-saxônica e da América Latina. Também é importante a gente compreender a interferência, a influência dos povos originários em cada um desses grandes blocos de países, não é? Que interferem, até os dias de hoje, nos hábitos, nas realidades, nas tradições dos povos de cada um desses lugares. Não é? Então, é importante perceber que, por exemplo, do ponto de vista da cultura, não é? Existe uma imensa diversidade de manifestações entre a América Latina e a América anglo-saxônica, ambas carregando, claro, as suas origens, não é? As origens dos povos nativos, as culturas dos povos nativos, etc. Mas é importante que a gente tenha essa diferenciação clara. Inicialmente, do ponto de vista da colonização, dos processos de colonização, e também desculpem, dos processos, ou melhor, dos povos colonizadores, não é? Então, uma importância grande dos ingleses e franceses, mais dos ingleses do que dos franceses na América anglo-saxônica, e de espanhóis e portugueses aqui na América Latina. Bom, o fato é que, como a gente reconhece que existem áreas de influência dos lugares, não é? Sobre uns sobre os outros, e dado o grande número, não é, de países que a gente tem no continente americano, é comum e é saudável, de certa forma, que haja, inclusive para dar uma maior musculatura, uma maior robustez política, econômica para os países menores, maiores, enfim, a instalação dos chamados organismos de integração, certo? Eles têm como objetivo principal, central, o incentivo ao intercâmbio cultural, político, econômico, enfim, entre os países que fazem parte
desses blocos, não é? Claro, existem diferenças entre eles, existem níveis de interação e de cooperação diferentes em diferentes áreas, sejam elas econômicas, políticas, sociais, militares, etc. Mas, de uma forma geral, esses organismos de integração, eles servem para, como blocos, não é? Terem mais força e representatividade num mundo globalizado, não é? Eventualmente, países menores se associam a países maiores justamente para poderem também se beneficiar de uma articulação em grupo e se beneficiarem, claro, dessa articulação em grupo, não só para o público externo, mas também internamente, como acordos de livre comércio, livre circulação de pessoas, de produtos, de serviços, facilitação de trânsito de pessoas e produtos da mesma forma entre esses países, enfim, tá? Então, pensar em organismos de integração é pensar num aprofundamento das relações entre os lugares, tá ok? E esse aprofundamento, logicamente, visa um benefício das comunidades envolvidas. Agora, também é importante entender que esses processos de instalação desses organismos de integração envolvem também, de certa forma, um processo de regionalização. Quais são as variáveis? Não é? O que assemelha, o que aproxima esses determinados países uns dos outros a ponto de instituírem organismos para que trabalhem juntos e cooperem entre si de maneira a terem mais benefícios. Né? Aqui no continente americano a gente encontra uma série de exemplos de organismos de integração, a ALBA, a OEA, o Mercosul, a ALADIA, a Unasul, teve um período do NAFTA, enfim, são instituições, como eu disse, que visam, particularmente, principalmente, a integração desses países em vista de um benefício mútuo que seria menor caso tentado negociar de forma individual. Né? Então, vamos falar do Mercosul. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia e agora licenciada a Venezuela trabalham juntos para benefício mútuo com um público externo, como é o caso já negociado há bastante tempo de uma parceria entre o Mercosul e a União Europeia, e também trabalham internamente. Né? Então, o fluxo de pessoas, de mercadorias, etc., é facilitado. Bom, viramos essa página dos organismos de cooperação, de integração, enfim, e vamos falar um pouquinho do que seria, né? Ou do que seria, não, do que foi a chamada invenção da América. Né? Invenção da América, a América não foi inventada, não é? O continente, essa grande porção de terra, já existia antes da chegada do seu Colombo e sua turma. Não é? Mas a marcação histórica que inicia o registro do continente americano tem como marco a chegada de Cristóvão Colombo em 1492. Não é? Assim, da sua chegada, se comunica ao Reino de Espanha, né, que foi o patrocinador da viagem de Colombo, a descoberta do Novo Mundo, não é? E isso, claro, desperta o interesse de um monte de lugares na Europa, né? Afinal de contas, a gente entra no processo do colonialismo. Esses novos lugares representavam potenciais benefícios para as metrópoles europeias. A gente precisa lembrar do processo do mercantilismo, né? A gente precisa lembrar do metalismo, a gente precisa lembrar do protecionismo, a gente precisa lembrar do metalismo que compunha o pensamento das grandes metrópoles
durante o século XV, né, marca muito o período das grandes navegações, justamente pela busca de novas oportunidades de comércio e mercados, não é? Novos caminhos para as Índias, era assim chamada a justificativa. Porém, a verdade é que já tinha gente aqui, né? A América não é descoberta, ela é invadida. E não tenho medo de afirmar. Ela é invadida uma vez que havia civilizações e civilizações muito avançadas em termos filosóficos, matemáticos, sociais, enfim, claro, diferentes daqueles propostos pela Europa, mas já uma civilização muito avançada, civilizações, aliás, muito avançadas vivendo aqui. Posso citar os três principais, né, as mais conhecidas, os astecas, os maias e os incas. Essas comunidades, essas civilizações, também chamados de forma genérica de povos pré-colombianos, tinham e apresentavam uma diversidade étnica, social, política, religiosa gigantesca. Gigantesca. Mas, com a ocupação e a exploração do continente americano, essas sociedades acabaram se destruindo, se desestruturando, né? O que ocasionou o desaparecimento de grande parte desses povos por N razões. A chegada dos europeus no continente americano não foi uma chegada, como que eu posso dizer, uma chegada e uma ocupação tranquila. Claro que não. Claro que não. A conquista desse novo pedaço de terra, claro que representou conflito, claro que apresentou violência, claro que apresentou as mais diversas dificuldades, uma vez que aqueles povos que aqui se encontravam entendiam aquelas pessoas que estavam chegando, em última instância, como invasores. E ofereceram resistência e trouxeram para a chegada desses europeus um grande nível de repressão, porém, inegável que as diferenças tecnológicas, sanitárias, até sanitárias, por que eu estou mencionando sanitárias? Junto com os europeus vieram também doenças que não existiam no continente americano. Gripe, por exemplo, e outras tantas, que acabaram também por dizimar a parte das populações que aqui existiam. Então, não foi uma chegada tranquila, uma estreia tranquila, uma negociação de diplomatas. Não, foi uma invasão. Em última instância, foi uma invasão que causou, e causa ainda hoje, na verdade, muita, que eu posso dizer, muita polêmica em discussões. Porque é impossível dizer que a chegada europeia no continente americano tenha sido a convite. Não é? Bom, de qualquer forma, se deu a ocupação do continente americano, e com essa ocupação foram, claro, estabelecidas, como eu disse antes, as políticas do mercantilismo, né? Esse pré-capitalismo, vamos dizer assim, que eram caracterizadas, como eu disse, o metalismo, a balança comercial favorável, as medidas protecionistas, representadas principalmente pelo pacto colonial. Qual que era o pacto colonial? As colônias só tinham direito de negociar com suas metrópoles. Ora, já disse e repito para as senhoras e para os senhores, a relação das metrópoles com as colônias era de exploração. Espoliação era a mesma coisa que a gente ter uma despensa em casa. Ah, eu vou lá na colônia, pego o que tem de valioso lá, trago para cá e aqui eu enriqueço eles que se matem por lá. O que era isso? Matéria-prima, por exemplo, no Brasil. A exploração do pau-brasil, enfim. Em outros lugares, a exploração mineral. Não que não tenha acontecido no Brasil, porque aconteceu também. Enfim. E, tendo esse acesso a matérias-primas baratas, a própria metrópole revendia para a colônia os produtos já processados mais caro. E ganhava-se dinheiro com isso. Inegável que se ganhava
dinheiro com isso. Então, o processo de colonização do continente americano é marcada por essa relação. Ainda que houvesse, como sabemos, as diferentes formas, né, de colonização. As mais destacadas seriam o processo de colonização de exploração e o processo de colonização de povoamento. Né? As colônias de exploração, elas tinham como característica, vamos dizer assim, a monocultura, certo? Beleza, já me estabeleci aqui nesse lugar, vou usar essa terra para a produção de matéria-prima que eu vou processar, mandar para lá para a metrópole, lá eu ganho uma grana, vendo para cá de novo, ganho uma outra grana e enfim, realizada em grandes propriedades, né, os latifúndios, não é? E com a utilização maciça de trabalho escravizado, seja de indígenas, seja de pretos africanos, traficados e trazidos para o continente americano, não é? Então, esse sistema de plantation, somado ao pacto colonial, somado ao bloqueio, fazia com que realmente as colônias de exploração fossem só uma despensa, uma hortinha, um canteiro, de onde eu poderia, eu como metrópole, né, posso me beneficiar daquilo que é produzido ali. Do outro lado, a gente tinha também os processos de colonização ou colônias de povoamento. Tá? E se destacam essas colônias de povoamento principalmente no norte, na América anglo-saxônica. Não digo toda, é claro, porque a região sul dos Estados Unidos era caracterizada por essas colônias de exploração, mas o norte dos Estados Unidos e o norte da América anglo-saxônica é caracterizada, né, por essas colônias de povoamento, marcadas por pequenas propriedades familiares e que tinham como objetivo abastecer o mercado interno. Tá? Era o colono, era o trabalho livre do colono e da sua família. Então, sai a galera da Europa e vai de mala e cuia para se estabelecer nesse novo lugar. Diferente das colônias de exploração. Além do mais, tem o seguinte, algumas dessas colônias de povoamento estavam livres do pacto colonial, ou seja, elas podiam fazer comércio entre si e com outros. O que, obviamente, favorece o desenvolvimento de atividade comercial. Tá? Então, eu podia vender para minha metrópole e para outras aquilo que eu produzia, caso houvesse um excedente, atendendo o meu mercado interno. Então, percebam que é uma filosofia, uma estrutura política, econômica e social completamente diferente uma da outra. Uma, a de exploração, concentrada, como o próprio nome diz, na exploração, então eu estou retirando matéria-prima, eu tenho uma relação exclusiva e normalmente exploratória mesmo da minha metrópole, enquanto a outra eu tenho um processo mais, entre aspas, tá, humanizado de ocupação e exploração daquele território, uma vez que eu tinha, que havia, na verdade, uma outra forma de se desenvolver as atividades naquele novo lugar. Bom, importante a gente falar um pouquinho dos aspectos naturais, da paisagem, tá? Do continente americano. Olha, é relevante a gente perceber que o continente americano ele é berço, vamos dizer assim, de bacias hidrográficas importantíssimas e que, óbvio, interferem no relevo, né, no aspecto do relevo do continente americano. A gente vai ter rios como o Mississippi, como o Colorado nos Estados Unidos, vai ter a bacia do rio Amazonas, a bacia do Rio da Prata aqui na América Latina, enfim. Mas é importante perceber também que a posição do continente americano e a sua distribuição, por exemplo, nas placas tectônicas, faz com que a sua porção oeste tenha altitudes muito mais elevadas do que, vamos dizer assim, a sua porção leste, tá? A gente está falando ali das Montanhas Rochosas nos Estados Unidos, está falando da Cordilheira dos Andes aqui na América Latina. Né? Então, aquele trecho das Montanhas Rochosas que vem desde uma parte ali do México, corta os Estados Unidos e vai até o norte do Canadá, chegando no Alasca,
uma porção mais alta, não é, do território do continente. Da mesma forma, a porção, aqui na porção sul do continente, com os Andes. Como que isso se explica? Ora, se explica pela posição dos continentes, né, do continente americano e dos subcontinentes, né, América do Norte, América Central e América do Sul, nas suas respectivas placas tectônicas. As porções a oeste se encontram próximas a áreas de contato, seja a porção da placa norte-americana em contato com a placa do Pacífico, ali na região que cobre ali o estado da Califórnia, o estado de Washington, a costa a oeste do Canadá, e também a placa sul-americana, no nosso caso, em contato com a placa de Nazca, que, não coincidentemente, faz a divisa, ou melhor, marca, né, o surgimento dos Andes, da Cordilheira dos Andes, tá? Uma coisa é fato, dada a sua natureza, né, suas grandes latitudes, a sua amplitude latitudinal, o continente americano apresenta diversos tipos de climas, desde os mais quentes até os mais frios, também relacionados às condições de relevo e de massas de ar, além das correntes marítimas, é claro, que compõem, não só compõem, mas que também margeiam o nosso continente. Então, estar entre dois oceanos faz diferença, tocar ou quase tocar os extremos norte e sul faz diferença, ter uma grande porção de terra, ou duas grandes porções de terra, distantes dos oceanos também interferem na dinâmica do clima. Enfim, é importante que a gente compreenda que de floresta tropical até desertos quentes e frios, a gente encontra no continente americano. Como eu disse, a combinação de relevo, massas de ar, corrente marítima, latitude, altitude, a gente está falando também de um trecho, né, do relevo do planeta Terra, especificamente da Cordilheira dos Andes, que passa dos milhares de quilômetros, não é? Então, dos milhares de metros, aliás, perdão. Então, é importante que a gente entenda que essa amplitude relacionada à latitude interfere muito na realidade climática aqui do continente americano, certo? Uma passagem muito superficial sobre isso, para falar especificamente agora sobre a América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, basicamente, não é? Bom, é importante que a gente destaque um pouco das diferenças que existem entre esses dois países, mas que têm as suas existências bastante combinadas. Claro, a relevância dos Estados Unidos é maior quando em comparação ao Canadá, mas a colaboração entre esses dois países, ela é muito importante e ela é relevante para ambos. Uma vez, por exemplo, se nós observarmos as concentrações populacionais desses dois países ao longo da linha da fronteira, você vai ter uma grande concentração de pessoas, o que define que é uma área de interesse mútuo. Claro, está falando de duas economias bastante desenvolvidas, de dois países cujas capacidades econômicas, políticas, militares são bastante visíveis. E que, claro, existe uma troca entre esses dois lugares. Não é? Mas, bom, vamos por partes. Canadá. O que é possível falar do Canadá? Especificamente, que é um território grande, é um país grande, não contínuo, porque combina também o território de uma série de ilhas, principalmente na porção norte do país, porém muito pouco habitada, porque as condições de vida são muito severas, né? A gente não pode se esquecer que o norte do continente americano se encontra muito próximo do Polo Norte. Então são áreas de clima muito severo e muito hostil. Então, a maior parte do território do Canadá acaba que tem a sua ocupação populacional muito dificultada. Tanto que
é um país de densidade demográfica baixa, baixa, baixa de tudo, sabe? De cerca de 4 habitantes por quilômetro quadrado. É muito pouca gente num espaço bastante razoável. Então, como eu disse, essa concentração nas áreas de fronteira com os Estados Unidos são importantes para o Canadá, uma vez que existe essa concentração de atividades, produtos, serviços, comércio, etc., nessa porção do país. Não que não haja, claro, uma população nos interiores, existe, a gente pode destacar Edmonton, Calgary, enfim, mas ainda assim são regiões bastante próximas à área de fronteira, não é? À linha de fronteira entre os dois países. Bom, o Canadá tem dois idiomas oficiais, né? O francês e o inglês, fruto da sua colonização, e também apresenta algumas características próprias de uma dinâmica política própria, a relação com o Reino Unido. O chefe de Estado do Canadá ainda é o rei, neste momento, da Inglaterra, o rei Charles III, mas o chefe de governo é o primeiro-ministro, hoje Justin Trudeau. Enfim, não se trata de um, como é que eu posso dizer, de um país não, ou melhor, dividido, tá? Mas o fato é que existe, né, uma organização política diferente daquela que nós estamos acostumados, né, em que o chefe de governo e o chefe de Estado estão representados na figura do presidente da República, ok? Bom, em termos de características da população, a expectativa de vida no Canadá é bastante alta, extrapola os 82 anos, tá? A média, expectativa de vida média. É um país cuja preocupação com o estado de bem-estar social é muito grande, tá? E isso gera a necessidade de solução para alguns problemas bastante típicos, tá? Quando você melhora a condição de vida das pessoas, elas tendem a envelhecer mais. Se elas envelhecem mais, elas se reproduzem menos, afinal de contas. É uma questão meramente fisiológica, não é? A qualidade, tá? Por falta de termo melhor, dos gametas produzidos pelas pessoas, conforme avança a idade, piora. Acabou. Não tem muito o que se dizer. O que causa, de certa maneira, um problema no Canadá. Você tem uma população envelhecida, ou seja, a pirâmide etária ela começa a inverter a base com o topo, e se você inverte uma pirâmide, ela cai, o que significa que o governo canadense incentiva e estimula a imigração através de políticas de apoio, tá? Então, o Canadá facilita a entrada de trabalhadores, desde que qualificados, né, para se estabelecer no Canadá. O governo ajuda as famílias financeiramente a manter seus filhos, tá? Uma espécie de uma bolsa, de uma ajuda de custo propriamente dita, não é? Para que os imigrantes que se estabelecem no Canadá tragam as suas famílias. Então não é só a mão de obra daquele indivíduo, é a mão de obra daquele indivíduo, o potencial de mão de obra da família daquele indivíduo. Pensem bem, pensem bem a realidade da pessoa que chega num país estrangeiro, novo, por melhor que seja, e é inegável a qualidade de vida no Canadá, e que, além de tudo, chega e pode trazer a sua família, sem correr risco de deportação, claro, estou dizendo para os imigrantes legais, não é? Sem correr risco de deportação, sem correr risco de ser sumariamente expulso. Então, tudo isso, todas essas políticas, elas favorecem a vinda de pessoas que, no entendimento do governo canadense, ajudam a progredir o país, ajudam a realidade social, econômica melhorar em vista dessa, por que não dizer, esporádica ou momentânea, enfim, incapacidade de manter o seu crescimento vegetativo, certo? Então, nascem
poucas crianças no Canadá, a ponto de ser o suficiente para manter a pirâmide etária equilibrada. Se você não tem a pirâmide etária equilibrada, ela cai. O que isso significa? Você tem menos gente trabalhando para manter as aposentadorias, você tem menos gente trabalhando para pagar os impostos, e isso desestabiliza, claro, um país. Então, existe essa preocupação por parte do governo canadense de manter esse movimento constante de pessoas que são julgadas como essenciais, digamos assim, para a manutenção do país. Bom, economicamente, é importante dizer que o Canadá não é pequeno, tá? É uma das maiores economias do mundo, está entre as 10 maiores economias do mundo e tem características muito próprias. Existe uma relevância dos setores primário, secundário e terciário da economia, né? Então existe um agronegócio forte, moderno, da mesma forma que existe uma indústria de exploração de recursos naturais muito bem estabelecida, principalmente de combustíveis, por exemplo, e de minerais, por exemplo, certo? Combustíveis, estou falando petróleo, gás natural, tal. E também a área de serviços, o setor de serviços de uma forma geral é bastante desenvolvido, não mais desenvolvido que os Estados Unidos, é claro, mas essa proximidade geográfica entre os dois lugares ajuda um bocado. Mas o fato é que a agricultura, a pecuária, a exploração de madeira, a exploração de recurso mineral, recurso energético, a indústria fazem com que o Canadá seja um país muito desenvolvido. Não só porque explora muito, mas porque explora bem e investe em pesquisa, tecnologia e inovação para essas áreas. Então não é um mero acaso. Existe um planejamento por parte do governo canadense, e não é de agora, é histórico. E aqui eu não estou dizendo que é um bom mocinho, não, tá? Existe o processo de exploração dessas matérias-primas, o que não significa que não seja deixado para trás um rastro de poluição, de desmatamento. Não. Eu estou dizendo é que explora, só não estou dizendo que explora sem deixar um rastro de devastação e de prejuízo. Uma das grandes indústrias canadenses, que é a de exploração mineral, é uma das mais poluidoras do mundo. Tá? Então, a gente não pode se enganar. A geração de riqueza, ela existe, ela é um fato, porém, não significa que essa geração de riqueza seja uma dádiva. Mas, olha, eu consigo fazer tudo isso e não poluo. Olha, eu consigo fazer tudo isso e não tenho problema. Há problemas. E esses problemas têm de ser encarados numa realidade global que necessita de equilíbrio ecológico, certo? Então não vamos nos enganar sobre isso. Bom, finalmente, ainda sobre a América Anglo-Saxônica, vamos falar do grande irmão do Norte, os Estados Unidos da América. Tá? Estados Unidos da América, terceiro maior país em extensão do mundo, extensão não contínua, tá? Porque a porção contínua é aquela que fica entre o México e o Canadá, mas tem territórios do Alasca, que fica ao norte do Canadá, tem o Havaí, algumas outras ilhas, enfim. Então, o que a gente pode falar de Estados Unidos, além do óbvio? Potência econômica, potência política, potência militar. Não que seja necessário muito mais coisas do que isso para ocupar um lugar de destaque na sociedade do mundo atual, mas o fato é que, se a gente recordar do mundo bipolar, é a única potência que se manteve, não é? Porque a União Soviética se desfez em uma dezena e poucos novos países depois da queda do Muro de Berlim. Bom, o que se pode falar da organização política norte-americana? 50 estados, uma capital, Washington, que fica no Distrito de Colômbia. Como eu disse, 2 estados que não são terras contínuas, né? O Alasca e o Havaí. Né? E tem uma característica de ser um estado, né? Um país descentralizado.
O que isso quer dizer? As unidades federativas, os estados dos Estados Unidos, eles podem construir ou estabelecer constituições próprias, ou seja, eles têm as próprias leis. Existe uma lei maior, né? O Bill of Rights, né? A Carta de Direitos, o que seria a Constituição dos Estados Unidos, que define parâmetros básicos do que se pode e o que não se pode. De mais a mais, os estados têm liberdade para estabelecer as suas legislações. Por exemplo, matar é crime. Qual a pena? Depende de estado para estado. Alguns estados permitem que menores de 18 anos dirijam, alguns estados proíbem que menores de 21 anos de idade consumam bebida alcoólica, e assim sucessivamente, dependendo do perfil, da realidade política de cada lugar. Há muitas diferenças entre os estados nos Estados Unidos, né, entre as unidades federativas, e que se representa muitas vezes nas discussões eleitorais dos Estados Unidos, nas realidades locais dos Estados Unidos, um país que é gigante, mas que é essencialmente montado por um monte de cidadezinhas pequenininhas. Ali no meio oeste, enfim, mas que a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Bom, como se formam, como se formam os Estados Unidos da América? Primeiro, o estabelecimento das tais das 13 colônias, ali na porção nordeste, ou leste de uma forma geral, mas nordeste dos Estados Unidos, né? Sendo as colônias do norte colônias de povoamento, né? Então, com aquela filosofia de trabalho bastante diferenciada das colônias de exploração que foram instaladas no sul. Então, dividiu-se a colonização norte-americana de forma que uma parte seria de exploração e outra parte de povoamento. Ocorre, senhoras e senhores, é que a Declaração da Independência dos Estados Unidos, em 1776, foi iniciada pelos estados do norte, né? E acabou assim contaminando da melhor forma, usando o melhor termo que eu encontro, as colônias do sul que entram em conflito com a Inglaterra e se separam. Adiante, né, estabelecidos os Estados Unidos, o governo central dá ordem para um processo de expansão do território chamada corrida para o oeste, né? Essa corrida para o oeste seria justificada pelo tal do Destino Manifesto. O que é o Destino Manifesto? O governo dizia que o povo americano estava predestinado a se apropriar daquelas terras que ficavam indo na direção do Oceano Pacífico. Ocorre, de novo, áreas que já estavam ocupadas por outros povos, inclusive áreas, ora, quem diria, que eram do México. Como essa ideologia pregava uma espécie de superioridade racial dos norte-americanos, né, dos anglo-saxões de uma forma geral, essa superioridade foi usada como justificativa para matar os indígenas, para devastar o que tivesse na frente dessa vontade divina que o povo americano ocupasse um pedaço de terra que era seu por, entre aspas, né, direito. Bom, o fato é que essa marcha para o oeste, ela foi tudo menos calma e tranquila. Claro, houve negociações, houve tratados, houve uma série de negociações, mas também houve muito conflito. Então, a história do continente americano, de uma forma geral, ela é marcada por conflitos, ela é marcada pela guerra, de uma forma geral, né? As saídas negociadas, elas existiram em determinados momentos, em determinadas realidades, sim, mas o fato
é que os Estados Unidos surgem, nascem e prosperam na barbárie, acreditando cegamente que aquilo que estava ali posto numa realidade histórica como a da marcha para o oeste, né, a expansão para o oeste, fosse seu direito e dever divinos. Bom, superada essa fase, é importante que a gente entenda o seguinte: a população norte-americana ela tem uma concentração, tá? Ela se encrava em alguns pontos específicos do território, né? Ali na porção nordeste do país, Nova York, Massachusetts, Pensilvânia. Lembrem-se, a fronteira com o Canadá, região dos Grandes Lagos, ali Chicago, tal. Beleza, primeira parte. Segunda parte. Existe uma concentração de uma galera também na porção do litoral do Pacífico. Tá? Então a gente vai encontrar ali grandes cidades, Los Angeles, San Diego, San José, São Francisco. Ora, não por coincidência, cidades com nomes em espanhol eram de domínio mexicano. Mas vá lá, tudo bem. E também uma grande concentração de pessoas na região ali do Golfo do México. Tá, então a gente vai encontrar ali os estados como Texas, a Flórida. Percebam, eu estou falando meio que das bordas, das margens dos Estados Unidos. O meio dos Estados Unidos, ele é marcado, como eu disse, ele é cortado pelas montanhas rochosas, muito difícil de se ocupar, mas também pelas grandes áreas de produção agrícola. O que garante, em parte, também esse domínio, essa prevalência dos Estados Unidos em comparação ao mundo. Agora, também, assim como o Brasil e o conjunto do continente americano como um todo, é uma terra de imigrantes. Certo? Então, o século XIX, especificamente, marca um fluxo muito significativo de imigrantes da Europa para os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida. A Europa vivia em conflito, estava passando por um momento de grande fome, enfim, todo um conjunto de condições que levava essas pessoas a emigrar e encontrarem condições melhores de vida, principalmente nos Estados Unidos. Isso marca uma política norte-americana chamada Homestead Act, que é o ato de propriedade rural que vendia terras para esses imigrantes a preço simbólico. Estou ocupando o território. O mesmo que aconteceu com o Brasil, com os imigrantes. Você dá condições para que essas pessoas venham de outros lugares e se estabeleçam. E não só se estabeleçam, mas também estabeleçam as suas vidas e planejem o futuro. Então, é importante que a gente entenda que nada acontece por acaso. Esses imigrantes não chegam como aventureiros para os Estados Unidos no século XIX. Final do século XIX, começo do século XX. Eles vêm com condições muito melhores do que encontrariam na Europa no mesmo período. Então, é importante ter isso muito claro. Certo? É um país de imigrantes, imigrantes latinos. Isso depois do século XIX, tá? Imigrantes latinos, imigrantes negros. Existiu também um grande volume de negros, de pretos traficados da África para trabalhar nas plantações do sul dos Estados Unidos. É uma população miscigenada, não tão miscigenada quanto a brasileira, mas é miscigenada. Então, existem elementos que fazem, que constroem, ajudam a construir esse perfil populacional, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, né? Bom, falando rapidamente de população, a gente passa para as condições e os aspectos econômicos dos Estados Unidos. Existem fatores que levam aos Estados Unidos serem a maior economia do mundo. Tá? Existem fatores econômicos, claro, políticos, sociais, logísticos. Ora, nem todos os países do mundo têm saída para os dois grandes oceanos, né? O Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. De avião,
São 5 horas de voo entre Nova York e Londres. De avião, são 7 horas de voo entre Los Angeles e Tóquio. Rápido. Isso que eu estou falando de avião, não estou falando do intenso e absolutamente intenso tráfego de navios que existem entre os Estados Unidos e o mundo, certo? É importante que a gente tenha essa clareza também, porque essa realidade geográfica oportuniza muito dessa condição norte-americana de hegemonia econômica no mundo. E como a gente vai ver na sequência também, uma certa não, como a gente vai ver na sequência, a hegemonia militar igualmente, não é? Mas vamos lá. A questão é que a gente pode dividir os Estados Unidos em basicamente algumas regiões. Aqui no nosso livro se descrevem 4. Tudo bem, existem outras divisões com mais profundidade, mas essas aqui são suficientes, tá? A primeira é a região nordeste dos Estados Unidos, ou o cinturão da manufatura, né? O Manufacturing Belt. Manufacturing, isso consegui. É onde se concentra o setor mais industrializado dos Estados Unidos, tá? Então aqui a gente vai encontrar as indústrias automobilísticas, Ford, GM, aqui a gente vai encontrar os bancos, aqui a gente vai encontrar o setor de siderurgia, tá? Então é uma região com muito potencial e muita gente. Porque, afinal de contas, se você tem grandes empresas, você precisa de muitos trabalhadores. E existe um fluxo constante de trabalhadores. Não é? Então, é uma área muito densamente povoada. E em sendo densamente povoada, você vai ter uma geração de riqueza gigante, você vai ter uma concentração populacional gigante. Tá? E por mais que tenha havido um certo declínio da produção industrial americana, ela ainda é mais do que importante para a manutenção da economia mundial, o capitalismo, etc. Bom, uma outra parte seria a chamada planície central, né? Wheat Belt, Corn Belt, Grain Belt, o nome que vocês quiserem dar. Então é o cinturão do trigo, o cinturão dos grãos, o cinturão do milho, enfim. É uma porção do território americano cujo relevo ajuda, certo? Ele é relativamente plano, certo? E a fertilidade do solo, entre outros elementos, ajuda o desenvolvimento da agricultura, tá? Então, é uma área ligada ao agronegócio muito profundamente. Tá? E do mesmo jeito que no Canadá, por exemplo, você vai encontrar aqui nos Estados Unidos uma intensa e imensa mecanização, uma intensa e imensa alavancagem tecnológica do negócio, do agronegócio, no caso, né? Então você vai encontrar aqui as soluções mais modernas para a produção agrícola no mundo, ponto. Você vai encontrar enfim, o campo de experiência para a vanguarda tecnológica da produção agrícola no mundo. Tá? E não são só esses cinturões, né? São cinturões de vários produtos agrícolas. Tem o Orange Belt, que é o de laranja, tem o Cotton Belt, que é o de algodão, e assim sucessivamente. É uma área muito fértil. Por ser plano, fácil de trabalhar, então apresenta muita eficiência e, claro, muita importância na construção da economia nos Estados Unidos, né? A gente também tem o tal do Sunbelt, ou Cinturão do Sol, né, que cobre a maior parte dos litorais, né, vem desde a costa oeste, margeando o México, passa Texas e chega até a Carolina do Norte. E é uma área de forte crescimento econômico porque tem atividades muito variadas. Tá? Então a gente vai desde da produção agrícola também, tá? Até a mais alta tecnologia. É aqui que fica o Vale do Silício.
Vale do Silício, para quem não sabe, é a região dos Estados Unidos onde se concentram as empresas de tecnologia. Google, Microsoft, Facebook, a Meta, né, no caso agora, enfim. Todos eles muito próximos, de grandes centros tecnológicos, como a Universidade da Califórnia. Tá? Então, é muito diverso, é muito diversificada a atividade econômica, especificamente nesta porção dos Estados Unidos, essa margem oeste-sul, vamos dizer assim, esse recorte que vem desde a costa oeste, passa pelo sul, chegando até o Oceano Atlântico. Então, some-se os elementos, né? De um lado, você tem uma produção agrícola igualmente tecnológica, igualmente importante, e a produção de inovação e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. É uma área rica e extremamente acelerada em crescimento dos Estados Unidos. Né? E por fim, a gente pode falar do tal do oeste americano. Montanhas rochosas, os grandes parques nacionais, Yellowstone, o Grand Canyon no Arizona, etc. É uma área de clima já mais hostil. É uma área de clima mais quente, mais seco. Aliás, quente não, mas é seco. Tá? Então, essa dificuldade de chuva demanda, por exemplo, para ter uma atividade agrícola, você precisa de irrigação. Se você precisa de irrigação, é mais caro para manter. Se é mais caro para manter, você precisa, de alguma forma, encontrar áreas mais competitivas. Né? Então, essa porção do oeste americano, por mais que seja importante do ponto de vista agrícola, ainda é uma área mais de preservação e conservação ambiental, vamos dizer assim, também dada a sua geografia. Né? Bom, o caso é que tudo isso, no mundo que nós vivemos hoje, na realidade do mundo globalizado, transforma os Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, numa potência mundial, que vem vindo, sabe, desde o final do século XIX e as grandes guerras até os dias de hoje. Tá? E tamanha é a relevância e a importância desse país para o mundo, que é importante que a gente entenda basicamente três elementos. Tá? Vamos entender três elementos para tentar ficar um pouco mais claro. Primeiro é a doutrina Monroe. A doutrina Monroe, ela dava conta do seguinte: América para os americanos. O que isso quer dizer? A área de influência dos Estados Unidos se estabelece principalmente no continente todo. Tá? Isso significa que, para manter os seus interesses políticos, econômicos, militares, estratégicos, etc., os Estados Unidos defendiam uma independência dos países do continente americano, porém, espertamente, uma dependência dos Estados Unidos. Dependência comercial, econômica, militar. Dependência militar essa, que não era mais dependência, era uma forma de tensionamento, quem sabe, pressão, representada por uma política chamada de Big Stick, ou do grande porrete, que atribuía, vamos dizer assim, o direito das Forças Armadas norte-americanas de invadir países do continente para manter os seus interesses. Sabe como isso se manifesta na nossa realidade? No patrocínio do governo americano a uma série de ditaduras aqui na América Latina durante o século XX. A invasão comunista, que nunca existiu. Ou seja, a capacidade militar norte-americana é tão grande que ela interfere politicamente nos lugares. Não à toa.
Os Estados Unidos foram patrocinadores de golpes de Estado na América Latina de fora a fora, principalmente durante o século XX. Tudo isso para manter governos alinhados aos interesses norte-americanos. Operação Condor, por exemplo, é um exemplo clássico dessa interferência, dessa influência, não é, norte-americana. Bom, o fato é que os Estados Unidos se consolidam como uma potência mundial logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Nada que surpreenda muito, né? Afinal de contas, o xerife do mundo tinha um 38 atômico na cinta e não deixou de usá-lo. 2 vezes, especificamente, contra as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Até hoje se discute a necessidade dos Estados Unidos terem atacado o Japão com armas nucleares. Não me cabe essa discussão, não é o momento, mas o fato é que isso coloca os outros países numa posição defensiva. Junte-se a mim, ou o que vai acontecer. O fato é que essa realidade também se confunde, né? Esse apoio que os Estados Unidos recebem do mundo após a Segunda Guerra Mundial se confunde também com as ofertas de ajuda e patrocínio que os Estados Unidos oferecem para os países, principalmente na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi completamente devastada, como é do conhecimento das senhoras e dos senhores, não é? E, como uma coisa puxa a outra, de novo, nada acontece de forma isolada, essas conexões se estabelecem bem. Fazem a ponte. Uma vez feita a ponte, o capitalismo aumenta a sua influência e capilaridade ao redor do mundo. E aqui não é uma crítica, é só uma constatação. E essa influência se estabelece até os dias de hoje. E superada a Guerra Fria, não é? A ordem bipolar do mundo, os Estados Unidos ainda se mantém como uma enorme, gigante máquina de influência. Ora, se a gente parar para pensar, boa parte das grandes multinacionais do mundo são norte-americanas. Aqui eu estou falando de empresas de tecnologia, empresas de exploração de petróleo, aqui eu estou falando de empresas de bancos, empresas de logística. Não se confundam e não se enganem. A Amazon não é uma lojinha. Não é uma lojinha. Tá? Enfim, tudo isso caracteriza os Estados Unidos como uma baita potência de influência global. Econômica, política. E claro que é uma enorme potência de influência militar. E claro que é uma enorme potência de influência cultural. Uma vez que ela está presente em todos os lugares. Tanto nos cinemas, quanto com as suas tropas espalhadas pelo mundo. Ora, disse no começo, a gente não toma Coca-Cola à toa, e não Coca-Colovski. A gente não usa Nike à toa, e não Nikezovic. A influência dos Estados Unidos, ela não é recente. Ela é histórica, ela tem mais de 100 anos. É uma construção constante de interesses, de influências, de alinhamentos, de separações, de conflitos. E que se sustenta ainda aos dias de hoje pela sua imensa e gigante presença militar, a sua imensa e gigante presença no universo cultural. E essas coisas se confundem. Se confunde a cultura norte-americana e aquela cultura que os Estados Unidos querem vender com a sua presença no mundo também em forma de relações internacionais. Praticamente não há conflito no mundo que os Estados Unidos não estejam ou não estiveram envolvidos. Isso estou fazendo uma marca desde a Segunda Guerra Mundial para cá. Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, essas guerras de procuração que foram estabelecidas entre
Estados Unidos e União Soviética em países que não eram os próprios, né? Invasão do Afeganistão, invasão da Síria. E claro, tudo isso cria tensão no mundo. Não à toa, os Estados Unidos são vítimas constantes de ameaças e algumas vezes muito marcantes, como o ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, de ataques diretos motivados por, enfim, descontentamentos dos mais diversos de grupos e ou de países espalhados pelo mundo afora. A máquina de guerra norte-americana ela funciona também como uma fonte de renda. Quando você patrocina a guerra em algum lugar, você está ganhando dinheiro. Com o sofrimento do alheio. Eventualmente o alheio fica descontente. Não estou dizendo que isso é uma regra, não estou dizendo que está certo, não é isso. Mas, para o capitalismo, negócio é negócio. Então, um efeito colateral do negócio de interferir e influenciar no mundo todo. Não há nenhuma discussão de certo ou errado ou de valores aqui nesta minha fala. É só a constatação de um fato que é relevante para a nossa vida e para a nossa história. Certo? Senhoras e senhores, fim da parte 2. Vamos lá, força que ainda tem mais um pouquinho. Coragem, coragem que chegaremos lá. Valeu!